chegou? Foi. Foi quem chegou que tá agora? Foi José Ryan, né? Pronto. Isso. Você talvez tenha um ruídozinho que eu botei um ventilador aqui perto, tá? Ok. A gente vai ficar alternando aqui entre algumas janelas. Então estamos aqui com essa lista de exercícios. Ok. Alguém aqui fez a primeira? Como escrever uma inserção numa. Tá chegando ainda, né? Inserção numa pilha com vetores? Sim. Sim, Tranquilo? tranquilo. Com redimensionamento? Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Observação. Já estão avisados aí, só para dar aviso. Quando eu disser com redimensionamento, normalmente na prova eu peço também algum tipo de redimensionamento. Tá bom? Repete aí, professor, que eu não escutei direito. Normalmente quando eu boto lá, se for pilha com redimensionamento, normalmente eu também peço para que a pessoa escreva a função de redimensionamento. Tá bom? Ok. Algum problema com isso, gente? Pode usar pseudocódigo e código, tá bom? Ô, professor, Diga. é que eu entrei agora, mas essa questão aí do redimensionamento é para evitar estouro de pilha, é? Também. É para evitar estouro de pilha e para evitar situações em que você desperdiça memória, porque vamos supor que você escreveu, a pilha foi, escreveu um código, a pilha está enchendo, 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 hora de pico, e depois é quase que totalmente esvaziada. Então, nesse momento em que ela é esvaziada, você fica com a pilha, um vetorzão enorme alocado, que está sendo subutilizado. Aí o redimensionamento também é para forçar ele a reduzir o tamanho. Tá bom? Então, deixa eu ver se. Só para me certificar de algumas coisas, né? Deixa eu jogar aqui para tela. Então, se nós estivéssemos digitando um algoritmo, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou botar aqui em Go. Se dá pra ver. Então, tudo depende. Se eu quiser fazer uma função empilhar, não é isso? Deixa eu só escrever os comandos aqui direitinho. Empilhar. Ih, não dá. Está entrando, né? Aí a gente faz como? A gente empilha topo, né? Você pode botar igual ou botar seta, faz. Acertando. Isso é redimensionamento, né?
Mexeu aqui. Copiei o nome errado. Deixa eu... Então, agora colocar esse teclado por ser uma das coisas mais bichas do mundo. Então deixa eu fazer um hello world aqui. Ótimo. Né? Cuidado. Quero barraguete. Baguetes. Vê? Opa. Só pra ser teimoso. Tinha digitado como errado. E no máximo temos um if aqui, né? Que era... Chegou alguém aí já? Diga? Não, professor, foi aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Então, sim. Eu vou continuar digitando ali o comando. Vou pegar a pilha, ponto, tamanho, o tamanho da pilha. Isso é inserindo numa pilha, tá certo? Sem redimensionamento, não é isso? Se eu quiser fazer com redimensionamento, o que acontece? Na pilha sem redimensionamento, quando você encher, vocês estão vendo que ela vai dar um pipoco aqui, respondendo a pergunta. Se eu não quero fazer isso, então empilhar com redimensionamento, aí o que é que eu faço? Eu chamo, redimensiona e eu mando ele redimensionar com o dobro do tamanho, certo? Tá vendo? Só que para isso aqui dar certo, tem que ter uma outra função aqui embaixo. De redimensionar. Exatamente. Então, sempre que eu peço algum redimensionamento, eu vou pedir para você escrever a função redimensionar novo tamanho. Escrever tudo junto, que eu sou obrigado nessa linguagem um pouquinho mais. Um pouquinho maior, né? Então, o que ele vai fazer aqui? TMP novo array novo
de 0 até n-1. Não precisa, eu não gosto daqui, não precisa dessa indentação, mas eu acho sempre mais confortável, né? TMP e deixa eu botar aqui. Recebe pilha inicie. Isso. E depois desse lado. Depois. Pilha é igual a temp, né? Exatamente. Pilha, né? Recebe TMP. Tá bom? Entendidos? Eu só uma dúvida. Se eu colocar o if ali do topo igual ao tamanho da pilha, embaixo, depois da inserção do dado na pilha, tem problema ou vai dar no mesmo? A princípio acho que funcionaria, porque você tem que só combinar direitinho o empilhar com o desempilhar. Tá certo? Então se você vai botar assim que ele chegar no tamanho da pilha, você pode. Então isso aqui realmente eu acho que dá para fazer isso. E eu acho que não tem grandes problemas não. Tá? Tá certo. É um pouco diferente de lista encadeada. Lista encadeada, a ordem com que você bota os comandos, às vezes interfere no produto, né? Mas aqui não vai interferir tanto. Se começar que você vai começar com a pilha com o topo em 0 e a pilha toda sem estar ocupada, né? Então pode acontecer isso se o topo ficar igual ao tamanho da pilha. Então só redimensiona para o dobro do tamanho, né? Aí desempilhar é algo semelhante, não é isso? Né? Deixa eu fazer aqui desempilhar. Ela vai ser um pouco diferente, não é isso? Vai ser desempilhar se não manda nada. A gente vai ter o que? TMP recebe quem está no topo. O topo é decrementado, né? Se o topo é igual a tamanho dividido por 4, né? E topo maior que 0, tá bom? Aí a gente redimensiona, só que dessa vez para o tamanho sobre 2. E terminou isso, a gente dá um return, retorna o dado que estava no topo da pilha. Ok? Ok. Enfileirar com redimensionamento aí é um pouquinho diferente, né? Porque o enfileirar você tem a cabeça e a cauda, e você tem que ir, tem que vai variando do 0 até o tamanho da fila, mas aí você tem que ir contando a partir da, da cabeça do outro lado, né? Então se eu for fazer um enfileirar, Professor, no caso, assim, a questão da fila é porque a fila que o senhor pede ela é circular, no caso, né? naturalmente ela tem que ser, porque se eu não fizer ela circular, toda vez que tirar um dado eu vou ter que fazer um laço e ficar puxando os dados para frente. Aí o que acontece? Pilhas e filas com vetores normalmente a gente usa quando está programando próximo do hardware. É o que o pessoal chama de buffer. Especialmente a fila. Quando vocês ouviram esse termo buffer, normalmente é uma fila com vetores por baixo. Tá certo? Ou seja, você está acumulando nessa fila os dados que serão lidos a seguir. Por isso que o termo é buffer para eles.
E aí, o que acontece? Se toda vez que eu inserir um dado eu tiver que gastar um laço para movê-los para frente, eu vou estar gastando um tempo desnecessário. Enquanto que a matemática de fazer as coisas circularem, ela é muito simples e bem efetiva, certo? Então, você tem que pensar que se você está indo no hardware, que hardware usa um buffer? Por exemplo, monitores. Os dados que são apresentados em tela são escritos em um buffer e o monitor vai lendo esse buffer e atualizando ele 60 vezes. Hoje em dia, entre 45 e 60 vezes por segundo, né, pelo menos. Então, se você não fizer isso circular, você tem que gastar um tempo processador do hardware do monitor para ficar movendo esses dados uma posição à frente. Só que o monitor em si, a tela, ela não tem tanta capacidade de processamento quanto o processador do seu computador. Então, em compensação, para o processador do seu computador, é muito mais fácil ele saber em que posição você quer inserir a um custo baixo. Então, você simplesmente, já que o monitor não tem poder de processamento, não deixe para ele a atividade de puxar os dados. Você simplesmente vai deixar ele inserido de forma circular. Consegui esclarecer por quê? Conseguiu sim. Espero não ter confundido muito, beleza? Eu falo demais. Não, não, tranquilo. Se eu quiser enfileirar, aí o que acontece? Aqui vai ser fila, né? Só que não vai ser no topo, vai ser na cauda. Recebe o dado. A cauda é incrementada, né? Vira a cauda mais um. Aí tem aquele negócio, né, que se cauda for igual a N, aí tem que esse cauda igual a zero, né? Alguma coisa Se a assim. cauda for igual ao tamanho da É, fila, o tamanho né? da. Ela tem que voltar pro começo, né? Aqui um dólar aqui que eu não devia, perdão. Aí a gente faz cauda, recebe 0. Tá certo? Aqui não vai ter o return. Bom, se eu quiser uma fila sem redimensionamento, enfileirar desse jeito. Só rapidão. Quando a cauda fica zero, aí ela fica meio que apontando pra cabeça? Não, porque você tem que pensar que a cabeça e a cauda, as duas estão se movimentando. Tá certo? Então, no caso, a cabeça foi um pra frente também. No caso, ela virou um. Espera-se que sim, porque isso é que na verdade é o teste tem que ser feito aqui no final, né? Ou antes, né? Nesse caso aqui vai ter que ser antes mesmo, né? Que é botar um if logo. Se o contador do pessoal na fila for igual ao fila ponto tamanho, sem redimensionamento, isso aqui é um overflow. Erro. Overflow. Tá certo? Porque aqui no final tem que botar a instrução, né? State. CMT. Recebe. CMT. Mais um. Então, acontece, tem um contador de elementos que vão entrando na fila. E se encher, você tem que dar um erro de overflow. Se você não der um erro de overflow, aí você vai ter dados novos sendo sobrescritos, né? Na fila. Isso aí é Professor, isso era até uma dúvida minha, assim, o senhor nos slides, não na lista, mas nos slides de lista encadeada, o senhor deixou meio que um estudo ali pra gente fazer, eu acho. Eu acho Aí que também acho que eu mandei um código para vocês de fila, né?
Aí no código de fila você tinha lá a questão de se der um overflow aqui, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar uma redimensiona, que vai ser diferente aqui, né? Mas novamente a gente vai mandar, como eu disse, houve um estudo, né? Então a preferência é dobrar o tamanho, tá certo? Aí aqui você não vai ter o erro, só que aqui o que acontece? A fila aqui, contando do zero é mais interessante, porque aqui você tem que fazer cabeça. Deixa eu tirar o cedilha, que aqui nesse modo ele não aceita cedilha para variável. Tudo isso, módulo de O fila, tamanho da fila. tá certo? E aqui você tem mais alguns comandos, fila igual a tmp. Só que quando eu redimensiono a fila tem umas complicações, né? A cabeça, ela vai para zero. E a cauda vai para o tamanho -1. Não é tamanho -1, ela vai para o contador. É contador menos 1. Ah, não. É contador ou Contador. contador menos 1 só? Contador porque a cauda aponta para o primeiro elemento vazio. Tanto é que Ah, tá. o índice da. Observe que tem um casamento nessa história. Se eu botar a cauda como olhando para o último elemento, eu tenho que incrementá-la antes de inserir alguém. Então tem que ter essa lógica, tá bom? Ao redimensionar da fila, ele é mais. Opa, o que é que ele reclamou aqui? Linha 52. Ele está dizendo que eu não botei um de for direitinho, foi isso? In the list. Ah, porque eu botei percent aqui. Eu acho que desfiou. Porque percent aí nessa linguagem, percent é comentário. Aí barra percent que é o símbolo de percent. Tá bom? Ok? Então redimensionar é um pouco mais. Precisa um pouco mais de atenção na fila. Isso porque está começando do contar do zero. Se eu começar a contar do 1, a lógica aqui dá um pouco mais de trabalho. Tá certo, gente? Mais alguma pergunta? Eu tinha mais sobre listas, assim. Com certeza. Tipo, o senhor. É porque nos slides, né? Não, acho que não sei se tem na lista. Mas o senhor fala para se inserir no final ou remover do final. Sim. Aí eu ia perguntar justamente na questão para Olha, assim, se eu fazendo o pseudocódigo, eu poderia criar ali a cauda na lista para eu poder inserir no final ou não. pronto. Se você quiser fazer uma fila com lixa encadeada, você vai ter realmente um ponteiro para a cabeça e um ponteiro para a cauda. Deixe-me abrir aqui o código de lista de fila com lixa encadeada, né? Deixa eu jogar vocês para minha tela. Pronto. Então, se você está fazendo uma fila com listas encadeadas, sim, você utiliza, né? Tá aqui. Deixa eu ajeitar o tema, né? Acho que vocês leem melhor assim, né? Então você precisa Sim. realmente de uma cabeça e de uma cauda. Só que a cauda, obviamente, agora é um nó. Tá bom?
Aí, já que eu já abri aqui mesmo, né? Tem um tamanho. Enfileirar, observe, ele guarda o endereço da cauda, quem está na cauda, o endereço dele. Cria um novo nó. Faz o próximo dele ser nulo. Tá certo? Professor, tem uma dúvida, né, Diga. no enfileirar. Por que que eu tenho que definir que a cauda vai ser um novo nó? Porque eu não posso só continuar fazendo o código sem ela dizendo que ela é um novo nó, porque o item dela vai ser sobreposto com um novo item, né? Que eu quero, que no caso, como o item dela é vazio, ele Não. não? Nesse caso, quando é com lixo encadernado, o que está guardado na cauda não é vazio, é o dado. Mas você tem que lembrar o que é a variável guarda. Lembre-se, objetos sem Java na verdade são ponteiros. Não é gambiarra ali para esconder o conceito de ponteiros, mas eles são ponteiros. Então você não está sobrescrevendo os dados. Para eu sobrescrever os dados, eu teria que fazer. Se eu quisesse sobrescrever, tá certo? Eu teria que fazer last.item recebe item. Aqui eu estou sobrescrevendo os dados, tá certo? Aqui não. O que eu faço é essa variável last, que ela guarda o endereço, ela vai olhar para um novo endereço que eu estou alocando. E nesse novo endereço eu estou colocando esse dado. Em tese, se eu alterasse last sem dar um new nó, eu estaria alterando o de last também. Eu estaria alterando exatamente o de last também. Ah, pronto, era isso aí que eu não tava entendendo. Porque eu tava tentando fazer sem Só esse. o esclarecimento, não é em tese. É assim. É a realidade. Então você tem que entender que o objeto ele não guarda os dados diretamente dentro dele. Ele guarda o endereço onde estão os dados. E aí isso tem uma diferença enorme. E o ACER, quando usa aquele ponto, ele decide assim, olha, vai nesse endereço, no campo indicado pelo ponto, logo depois do ponto, e altera aquele campo. Quando a gente altera o campo do objeto, é isso que acontece. Então, isso também significa o quê? Que quando eu dou um new, eu não estou alterando o espaço memória onde estão os antigos dados. Esse espaço memória, eu guardei o endereço deles aqui para que eu não os perdesse. Porque senão eu acabo fazendo algo desconexo, né? Aí eu crio um novo nó, guardo os dados nele, o próximo, como ele é o último nó, o novo último nó, o próximo dele é nulo. Aí eu pergunto, olha, se estava vazio, então a cabeça é igual a cauda. Se não, então esse aqui tem um endereço que não é nulo. Como ele tem um endereço que não é nulo, não vai dar nenhum erro acessar o campo próximo aqui e atribuir o novo último para ele. Tá certo? Então, é isso que está acontecendo aqui. Alguma dúvida? Beleza, tranquilo. Tranquilos? Desenfileirar. Se estiver vazia, dá um underflow. Se não, ele pega o item e a cabeça vai para o próximo e decrementa o contador. Se estiver vazio, a cauda vai também para o nulo e aí ele retorna o dado. Alguma dúvida? Não. Pronto. Além disso, nós vimos também, né, listas encadeadas, né? Então deixa eu pegar aqui uma lista encadeada. Botei no trabalho de vocês a lista encadeada, foi? Deixa eu ver, acho que tem uma deck aqui, mas eu não tenho certeza. Não, então vamos no trabalho de vocês para vocês fazerem, né? Eu mandei essa deck para vocês lá, para vocês fazerem. Aqui uma deck com uma sentinela, né? Aí a sentinela, nesse caso, ele guarda o início e o próximo. Mas acho que tem outra. Deixa eu ver se eu acho esse código aqui. Pronto, temos.
achando no momento, mas vou mostrar então essa lista com 2 sentinelas. Se eu pedir com sentinelas, pode ser com 1 ou com 2. Tá? Quem já está fazendo trabalho, talvez se sinta mais confortável com 1. Quem está assistindo aula hoje, talvez prefira com 2. Quando você tem 2 sentinelas, você tem 2 nós sem dados. Aí um marca o início da lista e o outro marca no final. Tanto é que no começo eles são alocados, você vê que nenhum dado é atribuído a eles. Aí o próximo do começo é a sentinela do final e o próximo do último é a sentinela do começo. E aí quando eu vou adicionar, olha só, ele sabe que o último nó na lista é o antecessor da sentinela que marca o final. Aí ele guarda aqui esse nó, cria um novo nó, insere os dados, o próximo é sentinela e o anterior é o antigo último. Como ele sabe que não é nulo aqui, porque eu botei uma sentinela no começo, né? Aí ele fica lá, aí é só botar que o anterior da sentinela do final é x e que o antigo último nó, o próximo dele é o x. Incrementa. Alguma dúvida? No caso, eu tenho 2 sentinelas aí, né? Uma forma de fazer as coisas. Tá? Aí na hora de remover, pronto, ele vai remover esse último acessado, é que ele vai remover. Ele guardou no x o anterior dele, do y o anterior dele, aí diz x seu próximo é y, e y seu antecessor é x. Essas instruções aqui é só o que basta para remover o nó na lista encadeada. Esse if else aqui é uma peculiaridade dessa aplicação que a gente viu em sala, que ele está fazendo a lista de um lado para o outro e alterando o conteúdo, mas isso aqui já é o suficiente, tá bom? Aí se eu quisesse fazer isso, aqui a gente tem com uma sentinela só novamente, deixa eu voltar aqui para cima. Professor, rapidinho. A sentinela, ela é um nó que ela não guarda nenhum dado, né? Ela só Hã? diz onde acaba. O nó da sentinela ela não guarda nenhum dado da Não, lista, né? a gente chama ele de nulo artificial, né? Porque ele não é um dado nulo, ele não é endereço de memória zero, mas ele não contém dado, é só um marcador. E você pode trabalhar com 1 ou com 2. Quando é com 1, ele fica circular. Por exemplo, aqui está um novo nó, observe que o próximo da sentinela é a própria sentinela e o anterior dela é ela mesma. Aí se eu quiser inserir no começo, crio um novo nó, coloco os dados nela, aí eu faço, olha, o anterior dele é a sentinela e o próximo é o próximo da sentinela. Aviso para a sentinela que o próximo é o novo dado e que o seguinte dele tem como novo anterior o TMP, tá certo? Se eu quiser inserir no final é a mesma coisa, mas eu vou trocar o conceito de anterior e próximo. Onde, por exemplo, o anterior aqui vai ser o anterior da sentinela e o próximo vai ser a sentinela, porque a sentinela está marcando o fim também. Então, o anterior dela é o último e o próximo dela é a próxima sentinela, né, do último nó que entrar. É o anterior ponto próximo, é o TMP, no caso. Porque o anterior da sentinela é o último, né? Aí ele faz, olha, o TMP anterior era o antigo último, que é o anterior da sentinela. O novo nó, o próximo dele é a sentinela, que já que a sentinela marca o final. Aí você diz, sentinela, seu anterior é o TMP, e TMP, quem você marcou como anterior, que foi aqui o anterior da sentinela, ele foi atualizado aqui, o seu próximo agora é o nó que entrou. E aí ele incrementa. Bom, é um pouco circular, preciso de um pouco de rabiscar no papel na mão, desenhar, para entender como as instruções funcionam. Aqui toma um certo cuidado, é possível reordenar parte das instruções e não dá certo, mas se você reordenar as instruções de forma errada, vocês perdem um elo da conexão, ao menos um, e aí você desconecta o elemento da lista. Então, cuidado, tá certo? Na hora da pausa fica nervoso, teste no papel se a sequência de instruções que vocês estão colocando está correta, se eu pedir isso, tá bom?
E deletar, se você for ver remover, é aquelas duas instruções que estão no slide. Eu deixei aqui de propósito para mostrar que funciona. Ah, não gostou dela? Tudo bem, é só fazer mais pausadamente, né? Anterior é igual a tmp.ent. Anterior ponto próximo é igual a tmp ponto próximo. Essas duas instruções é uma tradução dessa primeira. E essa de baixo eu posso traduzir ela da seguinte forma, né? Seguinte é igual a tmp ponto próximo. Aí, o seguinte no campo anterior recebe tmp ponto anterior. Essa é a tradução dessa segunda instrução. Tá certo? Você pode Professor, e no caso do nó não existiu na hora que eu tô passando? se você não conseguir, só tiver a sentinela, essa é a coisa curiosa. Se só tiver a sentinela, a anterior da sentinela é a própria sentinela. Então, o próximo do anterior da sentinela, que é a próxima sentinela, é o próximo da sentinela, que também está apontando para a própria sentinela. Então, ela não consegue se remover. É o efeito dessa construção aqui em cima. Deixa eu botar aqui ela. Observe que a sentinela começa como o próximo dela sendo ela mesma e o anterior dela sendo ela mesma. Tá bom? Tá bom, valeu. Se você tentar remover ela, você vai ver que ela vai apontar para ela mesma. Tá? Vamos lembrar também a função de busca, né? Uma maneira de ser feita, nó x recebe sentinela ponto próximo, enquanto x diferente de perdoe-me, que é o microfone, enquanto x diferente de sentinela, x é para o próximo. Se a chave que você está procurando é igual à chave do nó, aí você retorna o dado. Passou por esse lado, não achou nada, retorne nulo. Alguma dúvida? Não. Tá certo? Professor, rapidinho, no caso, essa chave seria o valor do nó, né? Que o nó guarda, né? Mas, por exemplo, eu posso adaptar isso para várias perguntas. Se você for ver na lista, ela assim, olha, faça um código, um pseudocódigo, algoritmo que percorra a lista e me conte todos os 33. Bom, percorrer a lista é basicamente esse laço aqui, né? É um pouco diferente se não tiver sentinela. Se não tiver sentinela, vocês vão ver no slide que ele começa do início da lista, enquanto x não for nulo, x recebe x ponto próximo. E em vez de um retorno, você estaria aumentando um contador que você inicializou fora, né? Consegui esclarecer? Deixa eu escrever. Conseguiu. Deixa eu escrever. Se eu fizesse um código como pedido de exercício, conte todos os 33, né? Então eu faria o quê? CNT 33 igual a 0. For nó x igual a sentinela ponto próximo. X diferente de sentinela. X recebe x ponto próximo. If x ponto dado x ponto chave igual a 33, CNT 33 incrementado, depois vai ter que agitar para a função de inteiros, mas seria isso. Isso com sentinela. Sem sentinela, aí seria lista.início, né, o cabeça da lista. E em vez de sentinela, assim, enquanto x é diferente de nulo. Mas é basicamente a mesma ideia. Perguntas? Nesse caso é nulo porque nulo é para onde a cauda aponta, né? Porque
Se eu estou numa lista sem sentinela, eu tenho o que me marca no fim é um nulo de verdade, né? Tá bom? Professor, agora eu não tô conseguindo visualizar onde a sentinela fica na lista quando só tem uma. Porque como é que ela vai. Eu não entendi direito. Onde ela fica na lista. Onde ela fica na lista? É, por exemplo, assim, no caso ela não tá na lista, né? Porque ela vai ser só de referência, mas eu não tô conseguindo visualizar, porque quando você tem duas sentinelas, tem uma que ela, o anterior dela é o final e a primeira, que o próximo dela é o começo, certo? Quando você tem uma sentinela, eu não entendi como isso funciona. Ok, deixa eu ir para outro um programa de desenhozinho, tá? A gente visualiza lá. Tá? Não vai ser um Jamboard não, que eu vou preferir algo que me auxilia a desenhar encadeamento, tá certo? Tá certo. Aí eu tenho um programa que me ensina, me auxilia um pouco melhor nisso. Ok, chegou. Então deixa eu botar aqui um nó inicial. Tá? E essa é a minha sentinela, não é isso? Aí eu quero desenhar uma aresta. Vamos lá, me faz um soft loop aqui, rapaz. Isso é um programa para desenhar gráficos. Ai, cadê a aresta de autoloop? Ele não está desenhando autoloop. Que maravilha. Vamos ver aqui. Puxar um outro nó, só para brincar aqui. E puxo aqui uma aresta. Para cá você deixa, mas eu não quero que você conecte aqui. Eu quero que você se volte para você. Ah, agora eu consegui. Pronto. Então, inicialmente esse nó grande, só um trabalhozinho para desenhar ele. É a sentinela. Isso aqui e jogar para cá. Tá? Pronto. Essa é a minha sentinela. Inicialmente ela está apontando dessa maneira. Tá vendo? O próximo dela é ela mesma, o anterior dela é ela mesma. Aí quando chega um novo nó, o que ela faz? Esse novo nó, o anterior dele vai apontar para a sentinela. Deixa eu aumentar o tamanho desse novo nó. Deixa eu editar um label aqui. Sentinela. Tá aqui. Isso aqui é um novo nó. Então, quando eu quero fazer uma aresta, eu faço esse nó aqui. Esse nó, o anterior dele é a sentinela e o próximo dele recebe o endereço do próximo da sentinela. Quem é o próximo da sentinela é a própria sentinela. Então, deixa eu só botar desse jeito para a gente ver. Fez isso, a sentinela, o próximo dela, recebe um novo nó. Tá certo? Aí eu aviso, olha, o seu próximo aqui, o anterior dele tem que vir para você. Então ele pega esse nó e aponta para cá. Aí ele encadeou. Ficou um pouquinho mal desenhado, mas acho que deu certo. Consegui explicar?
Consegui. Conseguiu, no caso. Então, no caso, o nó novo, ele vai apontar pro próximo da sentinela e pro anterior, que no caso vai voltar pra ele de novo, né? Entendi. Aí, quando você fizer isso de novo, se você for inserir no começo ou no final tem uma diferença, mas aí você consegue ajustar para fazer isso. Inserir corretamente, não é isso. E se você for remover, você vai ver que se eu remover esse novo nó, ele vai... Quando eu for remover ele vai dizer o seguinte, o anterior dele tem que apontar para o próximo dele. Então ele vai pegar essa aresta aqui e vai fazer ela de volta para cá. E depois vai dizer, olha, o seu meu próximo, o seu anterior é o meu anterior. Aí esse aqui vai voltar. Apontar para a própria sentinela e dar de volta esse efeito. Aí esse rapaz aqui vai poder ser apagado sem maiores problemas. Tá bom? Ah, beleza. E se você tentar apagar a sentinela, só a sentinela, olha o que vai acontecer. O próximo da sentinela recebe como destino, é avisado que o próximo dela é aquela mesma, é avisado que o anterior dele é o anterior da sentinela, que é ela mesma. E o anterior dele, que é a própria sentinela, é avisado que o próximo dele é o próximo da sentinela, que é a própria sentinela. Então você não consegue remover essa sentinela. Tá bom? Desde que ela seja a última, e aí é só tratar ela como um nulo, ou seja, você consegue saber que está nela porque você tem o endereço dela no container, tá bom? Que você criou. Ok? Tá bom. Mais alguma dúvida? Agora eu tô tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a lista? Bom, se não tem dúvida, eu vou encerrar a gravação. A gente vai ver